Boa noite, gente. Muita paz e luz para todos que estão me assistindo agora. Eu estou começando mais uma live e eu digo sempre a gente está começando mais uma live, né? Afinal de contas, eu conto com a participação dos espíritos de luz aqui que me ajudam, me orientam, que me sopram os ouvidos. Conto com a ajuda do meu anjo de guarda para me orientarem nesse papo que a gente está levando. E eu espero que saia tudo bem. Desejo mais uma vez uma semana de muita luz para todos, tá? Antes que eu me despeça, desejo a todos uma excelente semana a todos, tá bom? O assunto que a gente vai tratar hoje é a intervenção dos espíritos sobre as nossas vidas, tá? A influência dos espíritos sobre as nossas vidas. E esse tema, ele está no Livro dos Espíritos, que caso as pessoas não conheçam esse livro ou tenham algum preconceito com o Livro dos Espíritos, eu gostaria de dizer que é um livro maravilhoso, tá? É uma obra de Kardec, de Allan Kardec, em que ele escreveu com a coparticipação dos espíritos, tá? E ele fazia essas perguntas e os espíritos respondiam para ele. Então, é um livro bastante orientador, é um livro que não discorda da palavra da Bíblia, de um modo geral, da palavra de Deus, vamos dizer assim. Ela não vai de encontro, ele é uma obra esclarecedora, tá? Para que as pessoas fiquem cientes que nós espíritas, muita gente acredita que a gente não acredita na Bíblia, não acredita em Deus, não acredita em Jesus. Muita gente acredita que a gente é discípulo de Allan Kardec, que é discípulo de Chico Xavier, enfim. Nós somos discípulos de Cristo, assim como todas as religiões cristãs, ok? Então, esse trabalho que Kardec realizou, o livro dos Espíritos, é um livro bastante interessante, que ele responde claramente a perguntas que nos deixam muitas vezes em dúvida do que estamos fazendo, que a gente deseja realmente, do que a gente pensa, esclarece o que a gente fica muitas vezes achando que Jesus falou isso ou falou aquilo mesmo que ele queria dizer. Então eu sugiro para as pessoas que conheçam essa obra de Kardec, que conheçam o Livro dos Espíritos, que procurem ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro também bastante orientador, porque o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que o Evangelho bíblico normal, sem problema nenhum, mas só que é a segunda parte da Bíblia, é o Evangelho. São os 4 Evangelhos, mais alguns outros livros acrescentados, comentados por espíritos superiores, sem problema nenhum, sem, mais uma vez, como eu digo, sem difamar, sem falar mal da Bíblia. Então, a gente vai para esse trabalho que a gente vai fazer agora, vai iniciar esse trabalho agora, que é a intervenção dos espíritos em nossas vidas, e vamos ver o que é que os espíritos têm a dizer. Fique à vontade para participar. Então, é, de imediato, Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos eles exercem influência sobre os acontecimentos da vida. E os espíritos respondem que seguramente, pois que te aconselham. A gente já falou esse assunto em outra live recentemente, e a gente viu que os espíritos, a gente recebe conselhos dos nossos anjos de guarda, dos nossos espíritos protetores, enfim, a gente recebe conselhos espirituais. Muita gente não entende como isso acontece, mas isso acontece em forma de intuição, em forma de sonhos, muitas vezes. Isso acontece em forma de pensamentos que nos chegam, e isso aí vem em forma de sopro aos ouvidos. Olá, Júlio César, seja muito bem-vindo, tudo bem? Então, assim, quando isso acontece, às vezes a gente tem um presságio, um pressentimento, algo desse tipo. Então, como é que a gente reage? Muitas vezes a gente ignora.
quando a gente não tem essa conectividade com os nossos irmãos de luz que estão ao nosso redor e a gente não vê, muitas vezes a gente ignora isso aí. Então, os espíritos dizem que seguramente eles exercem influência em nossas vidas porque nos aconselham. E aí as pessoas podem se questionar, gente, mas André, mas se os espíritos nos aconselham, por que é que as pessoas fazem coisas más? Nem todos os espíritos que nos aconselham são espíritos bons, né? A gente tem espíritos guardiães? Temos sim. E aí as pessoas também podem questionar. Luan Coutinho, que saudade, meu querido, seja muito bem-vindo. As pessoas podem se questionar, poxa, André, mas a gente não tem anjo de guarda para nos defender? Temos sim, temos, com certeza temos. Mas, por exemplo, quando ocorre um assalto na rua e tal, você acha que a polícia ela chega imediatamente ou você tem que ligar para ela? Quando acontece um acidente, um de carro, por exemplo, e a ambulância chega imediatamente, ela chega sozinha? Não, alguém tem que ligar para a ambulância. Da mesma forma, os nossos anjos de guarda e os nossos espíritos protetores, eles estão com a gente o tempo todo, mas eles só agem quando a gente pede o agir dele. Eles só agem quando a gente entra em conexão com ele, quando a gente faz essa ligação, quando a gente procura estar em harmonia com eles. Então, não adianta a gente querer fazer com que o anjo de guarda ele esteja nos protegendo o tempo todo se a gente não abre espaço para que ele haja. Se a gente não faz uma oração matinal e diz a ele, olha, rege o meu dia e me ajuda, me orienta. Então ele já tem essa permissão. Afinal de contas, nós fomos agraciados com o livre-arbítrio. E por que não os anjos de guarda? Eles também foram agraciados com o livre-arbítrio. Eles estão ali porque eles escolheram isso. Bira, seja bem-vindo, Biratan Farias. Então, eles também estão ali por escolha deles. Mas eles esperam o nosso chamado, eles esperam o nosso agir para poder trabalhar em nossas vidas. E aí Kardec, na pergunta 525A, eles dizem, exercem essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que sugerem, ou seja, tem uma ação direta sobre a realização das coisas? E aí a resposta dos espíritos diz que sim, que os espíritos agem, mas não agem nunca fora das leis naturais. Olha só, quando a gente usa a expressão leis naturais, a gente tem que entender que o nosso planeta ele é regido por leis estabelecidas por Deus, ok? E essas leis elas não podem seguir à vontade de espíritos ou de homens. Essas leis elas trabalham por si só porque elas foram regimentadas por Deus e elas têm que seguir esse curso natural, tá? Todos os problemas que nós temos em nosso planeta, todas as leis naturais que compõem o nosso planeta, elas foram pré-determinadas há muito tempo. Então não vai ser um espírito a nosso pedido que vai alterar a lei natural do nosso planeta. Tudo tem uma ordem. Então os espíritos jamais vão apagar o sol, vão acender a lua, não vão fazer isso. Não vão fazer com que o nosso planeta ele saia de um curso por minha louca vontade de fazer alguma coisa, porque eu solicitei ao meu anjo de guarda, aos meus espíritos protetores que fizessem isso ou aquilo que alterasse as leis naturais do planeta. Então não vai. Isso não vai rolar. Tá? Outra pergunta que fica aqui tendo os espíritos ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos com o fim de produzir um acontecimento. Por exemplo, um homem deve perecer, ou seja, morrer, sob então uma escada
esta se quebra e ele morre. Foram os espíritos que fizeram quebrar a escada para que se cumpra o destino desse homem? Isso é uma resposta, é uma pergunta bastante interessante, né? Ou seja, alguém tem que morrer. Por exemplo, André tem que morrer. E estava predeterminado que André morreria, vamos supor, no dia 17 hoje. Vamos fazer de conta que eu tivesse que morrer hoje, dia 17 do 11. E aí, é, André vai atravessar o carro para ir falar, perdão, vai atravessar a rua para ir falar com o vizinho e um carro atropela André. Foram os espíritos que fizeram com que o carro fosse até ali para que André morresse? Não. Tudo tem um destino, tudo tem algo que já está traçado. Mas aí a gente vai pegar aqui a resposta correta, tá? O que é que dizem os espíritos? É bem verdade que os espíritos têm influência sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza, ou seja, para que André morresse, não para as alterar. Ou seja, eles cumprem as leis da natureza, mas não a alteram. Henrique, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Salve, salve. Então, o que é que acontece? Os espíritos têm influência sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para as alterar, fazendo surgir em determinado ponto um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo que citas, a escada se quebra porque está desgastada, certo? Ou não era bastante forte para suportar o peso do homem. Se fosse eu, ia quebrar porque eu sou gordo, tá? Então, se estivesse no destino desse homem morrer dessa maneira, eles lhe inspirariam um pensamento de subir na escada que deveria quebrar-se com seu peso e a sua morte se daria por um motivo natural, sem necessidade de um milagre para isso. Então, assim, as pessoas às vezes acham que tudo é uma conspiração dos espíritos negativos, dos espíritos ruins, enfim, as leis naturais, as leis que regem o meu planeta, que dizem que André vai morrer tal dia em tal hora, ela, ela vai ser cumprida e não vai ter interferência espiritual, ela vai ser cumprida sim. O tempo de André vai ser determinado, ele já estava predeterminado. Antes de André encarnar, André já sabia até que iria morrer, mas graças a Deus eu tenho o véu do esquecimento. Todos nós fomos agraciados com o véu do esquecimento. Imagina se a gente soubesse todo dia, dormisse e acordasse sabendo como é que a gente ia morrer. A gente não ia nem viver em paz, não é isso? Então, questão 527 diz: tomemos outro exemplo, no qual não intervém o estado natural da matéria. Um homem deve morrer de raio, esconde-se debaixo de uma árvore. Muito bem-vindo, meu querido. Eles dizem, é ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre aquela árvore e naquele momento, porque o fato estava nas leis da natureza, iria acontecer, iria cair um raio ali. Não foi dirigido para a árvore porque o homem lá se encontrava, mas ao homem foi dada a inspiração de se refugiar numa árvore sobre a qual ele deveria explodir. A árvore não seria menos atingida se o homem estivesse ou não sob ela, ou seja, ela seria atingida de qualquer forma. Mas se está escrito que aquele homem teria que morrer de um raio ali debaixo daquela árvore, o raio iria cair. E pronto. Então os espíritos eles não vão influenciar nas nossas mortes dessa forma. Eles podem inspirar-nos a fazer a cumprir o que já estava acordado. Eles não vão simplesmente dizer, vamos matar André hoje e vamos jogá-lo da janela da casa dele. Não é bem assim. Se tudo tiver de acordo com as leis do meu processo de encarnação, tudo bem. Mas, enfim. Vamos tomar aqui a pergunta 528, que diz o seguinte: um homem mal intencionado dispara um tiro contra outro, mas o projétil, no caso a bala, passa apenas de raspão sem o atingir. Um espírito benfazejo pode ter desviado o tiro, ou seja, um espírito de luz, um espírito benevolente pode ter desviado o tiro, né? E a resposta dos espíritos é o seguinte: se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benfazejo
lhe inspira o pensamento de se desviar ou ainda poderá ofuscar, atrapalhar o seu inimigo de uma maneira a lhe perturbar a pontaria, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha da sua trajetória. Ou seja, depois que o tiro for disparado, ele vai seguir a trajetória que ele tem que seguir. Não vai haver nenhum espírito que vai desviar a bala. Não vai. O que é que pode acontecer? Se não está nas leis, no meu processo de vida, antes de eu encarnar aqui, de eu ser baleado por aquela pessoa, então os espíritos eles vão fazer com que aquela pessoa não me atinja, para que não se altere nada do meu processo de encarnação, do meu prumo de vida, do que nós acordamos antes de encarnar. Então o que é que vai acontecer? Eles podem atrapalhar aquela pessoa que disparou ou podem soprar no meu ouvido para que eu desvie para algum lugar e saia da mira daquela bala. Mas enfim, eles não vão interferir. E não vai haver, não existe essa história de de repente a bala desviou e foi um anjo que fez isso. Esqueçam essa história. Isso é fantástico demais. Isso é fantasioso demais. As pessoas sofrem o que tem de sofrer. Fim. Acabou. Vamos lá. Pergunta 529A. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados por espíritos que tenham desejos em contrário? Ou seja, os espíritos que decidem, que dirigem os acontecimentos da vida, eles podem ser perturbados, contrariados? A resposta é muito boa, é uma das melhores respostas que eu já ouvi. É uma resposta que cabe para tudo que a gente já conversou até agora. O que Deus quer deve acontecer, se há retardamento ou empecilho e por sua vontade. Ou seja, acontece. Pouquinho Valério, meu querido primo, boa noite, felicidade em me ver aqui, querido. Então, o que é que ele diz? Os espíritos dizem o seguinte, que vai acontecer aquilo que Deus quer. Fim. Ninguém altera a vontade de Deus. Deus é Deus, ele tem uma vontade, ele tem algum propósito a ser cumprido e nada vai impedir. Nada, nem ninguém vai impedir o propósito de Deus. Ponham isso na cabeça. Se algo tem de acontecer em nossas vidas é porque Deus quer que aconteça, tem um propósito para tudo. Não é apenas a permissão de Deus, mas também o propósito, a vontade de Deus, ela tem que acontecer, porque a vontade de Deus não é algo que surge de uma hora para outra, é algo que ele já predeterminou, é algo que ele já organizou, já preparou totalmente para que aconteça. As vontades de Deus não acontecem de uma hora para outra, não dá feito a gente, não é feito mulher grávida, que de uma hora para outra tem desejo de comer batata frita com sorvete, não é. A vontade de Deus ela é perfeita, ela é organizada, ela é ordenada, porque não é uma vontade, é um plano, tá? O plano de Deus, ele é perfeito. Então, fim. Ok, gente? A pergunta 530 diz que Kardec pergunta: os espíritos levianos e brincalhões não podem provocar esses pequenos embaraços que se atrapalham aos nossos projetos e confundem as nossas previsões? Em uma palavra, são eles os autores que vulgarmente chamamos de as pequenas misérias da vida, ou seja, os espíritos levianos e brincalhões, ou seja, os espíritos traquinos, vamos dizer assim. Eles são responsáveis por tudo que acontece de errado em nossas vidas. É essa a ideia, né? A gente tem um plano tudo perfeito, às vezes a gente acorda, a gente vai dormir, às vezes a gente vai dormir com a agenda toda organizada. Às 7 horas da manhã eu vou tomar café, às 8h30 eu vou pegar o ônibus, às 9 eu vou estar no trabalho, às 10 eu vou telefonar para fulano. Enfim, a gente tem uma agenda toda programada, vai dormir e no outro dia, quando a gente acorda, nada dá certo. Isso é culpa dos espíritos trelosos, são eles que fazem isso, e a gente vai saber dessa resposta agora.
a resposta diz o seguinte, que eles se comprazem dessas traquinices que são provas para vós, no caso para a gente humano, destinadas a exercitar a vossa paciência, mas se cansam quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem exato responsabilizá-los por todas as vossas frustrações, das quais vós sois os principais autores pelo vosso atrapalho. Convence-te, pois, que se a tua baixela se quebra, é antes em virtude do teu descuido do que por culpa dos espíritos. Então vamos mastigar isso aí, vamos traduzir um pouco isso aí. Os espíritos traquinos, vamos dizer assim, eles ficam felizes com essas trelinhas que eles podem preparar para a gente durante o dia, mas isso, na verdade, são as provas que a gente tem que passar no nosso dia a dia. É normal que a gente passe por provas. A gente está aqui nesse mundo que é chamado mundo de provas e expiações. Então, essas provas, elas servem até para testar um pouco a nossa paciência. Enfim, mas eles se cansam quando eles veem que nada dá certo. Ou seja, se a gente não perder a nossa paciência com as coisas que porventura dão errado em nossas vidas, eles não vão achar graça nisso e vão desistir de tirarem a nossa paciência. Desculpa, gente. Então, assim, não seria justo, como dizem os espíritos, nem exato responsabilizar os espíritos travessos por tudo que acontece de errado em nossas vidas. Vamos mastigar isso um pouco e a gente vai trazer um ensinamento do próprio livro dos Espíritos. Em uma outra lição, ele diz, quando eles são questionados se os demônios existem, e eles dizem que não da forma como a gente pensa, tá? Que eles não foram criados por Deus. Deus não criou os demônios. Os espíritos se tornaram demônios, tá? Até porque Deus, ele é infinitamente bondoso, infinitamente justo, infinitamente maravilhoso, e ele perdoa a gente constantemente. Então ele jamais iria criar um ser, no caso um espírito, que iria ser fadado a ser infeliz a vida inteira, porque um demônio ele não é feliz, ele vive em função de fazer a infelicidade dos outros. Então uma pessoa dessa ela não é feliz. Então não nos cabe achar que tudo que acontece na vida da gente, a gente deve responsabilizar os espíritos ruins, ou traquinos, vamos dizer assim. Isso não cabe, nem tudo que acontece. Mas a gente tem essa mania, a gente tem essa ideia de colocar a culpa em Satanás. Coitado do Satanás, às vezes ele nem é tão mal assim como se parece, como se pensa. Mas tudo que dá errado na nossa vida, a gente diz que é culpa do inimigo, culpa de Satanás, culpa de algum espírito ruim. Não é. Se minha travessa, como o exemplo foi citado aqui, se minha baixela de porcelana se quebrar, a culpa é minha ou é do espírito ruim? Vamos lá. Se eu coloquei minha baixela num lugar que não era seguro, a culpa não é do espírito, é minha. Se eu não soube carregar aquela travessa naquela hora, a culpa não é do espírito, é minha que sou desastrado. Então, enfim, a gente tem que parar de botar a culpa de tudo que acontece de negativo na vida da gente, nos espíritos. A gente também é bastante descuidado com várias coisas. Pergunta 530A, que é uma continuação dessa pergunta aí, diz o seguinte: os espíritos que provocam discórdias, isso é importante, agem em consequência de rancores pessoais ou atacam ao primeiro que encontram sem motivo determinado ou por simples malícia? Vamos lá. A gente sabe que muitas vezes a gente tem um plano em nossas vidas durante um dia e que a gente às vezes diz assim: ah, cara, hoje vai sair tudo bem, eu vou passar um dia em harmonia com a minha esposa, com o meu filho, enfim. Mas algo errado acontece e essa harmonia ela é quebrada. Essa harmonia ela vai embora, tá? E aí a família entra num clima de discórdia e passa a ter discussões naquele dia dentro de casa. Um joga uma coisa na cara do outro, puxa uma coisa de 30 anos atrás, e enfim.
Esse clima de discórdia ele é provocado porque os espíritos eles têm rancores nossos, né? Eles podem ser nossos obsessores, ou eles simplesmente disseram assim: ah, cara, eu não estou fazendo nada, eu vou ali na casa de André perturbar ele, porque eu não tenho nada para fazer, vou lá encher o saco dele. Bom, as duas coisas podem acontecer. A resposta diz o seguinte: por uma e outra coisa. Às vezes, trata-se de inimigos que fizeste nesta vida ou em outra existência e que vos perseguem. E de outras vezes, não há nenhum motivo. Às vezes, a gente mesmo, por falta de uma orientação espiritual, por falta de discernimento nosso, por falta de busca de paz, a gente se desequilibra. Buscar a paz é um eterno jogo de manter o nosso equilíbrio vibracional, de manter as nossas emoções sob controle, de manter o nosso foco em coisas boas, em luz, em paz, em harmonia, em amor, em alegria. Quando a gente para de pensar e buscar isso, a tendência das nossas vibrações é serem negativas e atraírem coisas negativas para nossas vidas, tá bom? E a gente entra em desarmonia tanto conosco como com as pessoas ao nosso redor. Outro detalhe importante é que a gente já viu isso em outras lives, tá? Que está lá no nosso canal Em Busca da Luz. E aí vocês podem procurar nas lives que a gente falou sobre obsessão. E aí a gente vai ver que a gente tem perseguidores de outras encarnações, ou até dessas vidas mesmo que já se foram. De repente André fez mal a alguém, e esse alguém já morreu nessa vida, e aí essa pessoa vive no plano espiritual, esse espírito vive para me tirar o equilíbrio. Acontece, tá? Pode acontecer. Então, uma ou outra coisa em nossas vidas podem acontecer, tá bom? Vamos ver outra questão aqui. A questão 531, tá? O rancor dos seres que nos fizeram mal na Terra acaba-se com a sua vida corpórea, ou seja, o mal que as pessoas nos fizeram aqui nessa encarnação e depois que elas morreram, eles se acabam. Deixa eu só tomar mais um pouquinho de água aqui rapidinho. Vamos trabalhar nessa pergunta. É o seguinte: vamos fazer de conta que eu tinha um colega de trabalho que não gostava de mim, que vivia me infernizando e que falava mal de mim para o meu chefe, falava mal de mim para os meus colegas de trabalho e provocou, é, no, impediu de eu ser promovido no trabalho e falou tanto mal de mim no trabalho que acabou com que eu fosse demitido. Enfim, essa pessoa ela me perseguia durante muito tempo. Enfim, um dia Deus resolveu levá-la desse planeta e acabou, morreu. O mal que essa pessoa me fez durante toda a existência dela aqui na Terra, ele se acaba depois que essa pessoa morre. Aí a gente tem a resposta dos espíritos que diz o seguinte: muitas vezes reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas muitas vezes também vos perseguem com o seu ódio, se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. Vamos lá, mastigar essa resposta aí. Diz o seguinte: muitas vezes os espíritos, depois de desencarnar, eles recebem, eles são acolhidos muitas vezes, se assim eles quiserem, se assim eles buscarem, eles são acolhidos e são levados para alguma colônia, e nessa colônia eles são tratados, eles recebem orientações de espíritos mais elevados, e eles vão se desprendendo aos poucos dos rancores, dos ódios, das mágoas. Então, um dia pode ser que eles reconheçam as injustiças que fizeram
e de uma forma ou de outra eles venham até nós e nos peçam perdão. Seja, isso pode acontecer com a gente ainda encarnado, ou isso pode acontecer é, lá no plano espiritual quando a gente se encontrar. Tá? E aí, de repente, ele para de nos atormentar, porque às vezes eles ficam realmente como nossos obsessores ainda. Tá? Mas também pode acontecer de eles serem usados de uma certa forma por espíritos negativos ainda, não serem resgatados e continuarem essa perseguição às nossas vidas, se Deus assim permitir, para continuar a nos experimentar. Porque, mais uma vez eu digo, estamos nesse planeta que é ainda considerado um planeta de provas e expiações. Então Deus, ele também faz com que a gente seja testado, entre em prova constantemente, para que a gente trabalhe a nossa paciência e a nossa evolução, a nossa caridade, o nosso amor ao próximo. Tudo isso é testado durante essa encarnação aqui nesse planeta. E durante todas as outras já foram testados. Cabe a nós, agora que temos ciência de que somos, eu espero que o que eu esteja falando aqui tenha um esclarecimento para a vida das pessoas que não têm um profundo conhecimento no Espiritismo, mas estamos aqui em busca de evolução. E evolução para nesse mundo consiste em paciência, consiste em paz, consiste em amor, consiste em harmonia, consiste em um conjunto de coisas positivas. Consiste principalmente na caridade. É importante que a gente aprenda a fazer o exercício da caridade e, mais importante ainda, é que a gente entenda o conceito de caridade. Um dia ainda a gente vai fazer uma live bem legal falando sobre caridade, tá? Então a pergunta 531A de Kardec pergunta: pode-se pôr fim a isso e por que meio? Ou seja, essa perseguição negativa dos espíritos por nós, ela pode ter um fim? Como é que a gente pode colocar um fim nisso aí? E os espíritos respondem que sim. E isso é mais complicado. Eles dizem que pode-se orar por eles e, ao lhes retribuir o mal com o bem, acabarão por compreender os seus erros. De resto, se souberdes colocar-vos acima de suas vinganças, cessarão de fazê-las ao verem que nada lucram. Deixa eu explicar isso aí para algumas pessoas que podem não compreender. E até porque a gente, às vezes, uma pessoa lendo para a gente fica um negócio meio atrapalhado. Olha só, a gente falou sobre caridade e perdão algumas vezes hoje já. A partir do momento que eu oro pelos meus inimigos, eu estou fazendo uma coisa que o próprio Cristo passou para a gente. Orai pelos vossos inimigos, perdoai os vossos inimigos. E a gente, na oração do Pai Nosso, né, a gente fala isso. Né, que a gente pede o perdão de Deus, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Só que a gente não faz. Não faz. Tá? A gente não perdoa quem nos ofendeu. Isso é um processo complicado, difícil. Pense como isso é difícil pra gente. Mas a gente tem que tentar. A gente tem que tentar perdoar aqueles que nos ofenderam. Principalmente aqueles que já desencarnaram. Então, orar por aqueles que nos fizeram, mesmo que nos fazendo mal, desencarnaram daqui, a gente tem que continuar pedindo pelo progresso deles. Nós somos educadores dos nossos obsessores. Nós temos que ter essa consciência que somos educadores dos nossos obsessores. Como isso funciona? Ora essa. Eu tenho que me tornar um exemplo para o meu obsessor. Porque aqui ele diz o seguinte: a gente não pode retribuir o erro com o erro. A gente tem que fazer exatamente o que Cristo fala pra gente. Não se paga o mal com o mal. A gente tem que pagar o mal com o bem. O troco do mal é o bem. Tá? Isso é uma lição passada pelo Cristo. Então, quando isso é posto em prática, os espíritos
não evoluídos, eles vão compreender os seus tropeços, os seus erros, e vão ver que eles não estão chegando em canto nenhum com isso. E aí eles vão entender que eles estão parando de evoluir. Ok? E o comentário que Kardec faz é o seguinte: a experiência prova que certos espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência a outra e que assim expiaremos cedo ou tarde os males que pudermos ter acarretado a alguém. Vamos para a pergunta 532. Os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade. Ou seja, os espíritos eles podem dizer assim: não, eu não quero que nada de ruim aconteça com o André, eu só quero que coisas boas aconteçam com o André, e eu vou atrair só coisas boas para o André, eu não quero nada de ruim acontecendo com o André. Eles têm esse poder de tirar todo o mal dos nossos caminhos e só trazer coisas boas? Vamos ver. Aí eles dizem o seguinte, que eles não podem fazer inteiramente porque há males que pertencem aos desígnios da providência, mas minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Olha só, vamos melhorar isso aí. Eles não podem fazer isso totalmente. Podem fazer. Mas tem coisas que males que eles não podem tirar das nossas vidas, porque eles foram predeterminados por Deus para acontecerem em nossas vidas. Tá? Porque isso são provas que a gente tem que passar. Alguns males, algumas dores que a gente tem que sofrer nesse mundo são provas e elas não podem ser retiradas. A gente não pode pular a prova do vestibular para chegar na faculdade. Então a gente vai ter que fazer. Certo? Mas eles podem diminuir as nossas dores e nos dar paciência e resignação para suportar essas dores. Isso é muito legal. É essa importância que a gente tem que ter, esse cuidado que a gente tem que ter, tanto no padrão vibracional, ou seja, vibrar coisas boas, como no padrão de estar em sintonia com os nossos espíritos protetores, com os nossos anjos de guarda, com aqueles que nos são simpáticos, tá? Então, uma boa vibração e um bom contato com os nossos anjos e espíritos protetores podem nos levar a lugares maravilhosos, a caminhos maravilhosos, tá? A pergunta 533. Podem os espíritos fazer que se obtenham os dons da fortuna, desde que solicitados nesse sentido? Olha só, eles podem fazer com que a gente fique rico. A pergunta é essa. Se a gente pedir. E aí a resposta também é bastante interessante. Diz que às vezes eles podem fazer isso como prova, mas frequentemente os recusam, como se recusa a uma criança um pedido inconsiderado. Vamos lá. Eles podem fazer isso como prova. Como assim como prova? Não entendi essa história de como prova. Ora, por uma forma muito simples. Eles podem fazer isso se tornar prova, porque às vezes o homem rico ele tem que aprender a lidar com a fortuna. É uma prova, muitas vezes, que nos é dada, que é dada ao homem, do que ele faz com a sua fortuna. Tá? Então, é importante demais a gente entender que a fortuna para uns ela pode ser prova e a pobreza para outros também pode ser prova. Tá? Para aquele que é pobre pode ser uma prova de paciência e pode também ser algo que ele esteja pagando por uma encarnação anterior, onde ele provavelmente foi muito rico e ele não soube o que fazer com a fortuna dele, que ele não soube compartilhar, que ele não soube ajudar e ser caridoso com o próximo. Tá? Então, ser rico, a princípio, é uma coisa muito interessante, muito boa, mas é importante que se saiba que pode ser uma grande prova e não uma recompensa. Tá? A pergunta 533A
diz o seguinte: são os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Quem é que faz a gente enricar? Os bons ou os maus espíritos? E a resposta diz que são uns e outros. Isso depende da intenção, mas em geral são os espíritos que querem arrastar-vos ao mal e que encontram um meio fácil de acostumar-vos a prazeres que a fortuna proporciona. Ou seja, em geral, os espíritos ruins, né, vamos dizer assim, os espíritos não evoluídos, eles querem arrastar a gente para os caminhos do mal e nos apresentam a fortuna, nos dão a fortuna, porque a fortuna faz com que a gente se perca o foco de tudo aquilo que seja bom, a gente perca o foco de Deus, a gente perca o foco das coisas que nos fazem realmente bem ao espírito, que a gente pare de ser caridoso, que a gente pare de olhar para o próximo como a gente deve fazer e, e a gente se acostumar com os prazeres que a fortuna propicia. Às vezes as pessoas são tão ricas, mas tão ricas, que elas não precisam trabalhar. Suas fortunas se multiplicam, elas não precisam fazer esforços. Então se tornam pessoas ociosas. E o ócio nunca é bom nem para a mente, nem para o espírito. Ok? A pergunta 534 diz: quando os obstáculos parecem vir fatalmente contra os nossos projetos, isso seria uma influência dos espíritos? E a resposta diz que algumas vezes são os espíritos, outras vezes, e o mais frequentemente, é o que vos colocaste mal. É que vos colocaste mal. A posição, o caráter, influi muito. Se vos determinas num hábito que não é o vosso, os espíritos nada têm com isso. Sois vós mesmos que vos tornais o vosso mau gênio. Ora, gente, a gente falou há pouco sobre isso. A gente tem que parar de colocar a culpa das coisas que acontecem negativamente sempre nos espíritos que não são evoluídos. Muitas vezes nós pagamos aqui pelos nossos próprios tropeços e pelas nossas escolhas ruins. Tá? É importante demais a gente entender isso. Então, vamos parar de pensar negativamente nessas coisas, vamos manter o foco de que se coisas ruins acontecem, são porque Deus me deu o livre arbítrio e eu não soube por que lado ir, para que lado eu deveria ir, tá? São nossas escolhas. O livre arbítrio, ele é um presente maravilhoso de Deus. O que é o livre arbítrio? Ele te dá 1 bilhão de caminhos para você seguir, mas só um vai levar ele. E todos os caminhos estão conectados, tá? Tudo depende de que curva você vai fazer em determinada parte do caminho para chegar até Deus. Ok? A pergunta 533. Quando nos acontece alguma coisa feliz, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? Olha só, é uma pergunta interessante, né? A gente fala aqui, eu falei aqui, olha, quanto mais tempo a gente passar conectado com o nosso espírito protetor, mais coisas boas a gente vai ter. Olha só. E quando essas coisas boas acontecem, a quem a gente deve agradecer? E aí, eles respondem para a gente de uma forma muito sóbria. Agradecei, sobretudo, a Deus, sem cuja permissão nada se faz, e depois aos bons espíritos que foram os seus agentes. Deus, ele não interfere, ele não age diretamente sobre a nossa vida. Ele tem os agentes deles. Ele tem os espíritos que trabalham para ele, para nos beneficiar. Então, em primeiro lugar, a gente tem que agradecer a ele, e em segundo lugar, aqueles que servem a ele. Então, a gente tem que agradecer primeiramente tudo que acontece, seja de bom ou de ruim em nossas vidas, a Deus. Por quê? De bom, sempre agradecer, porque é ótimo quando coisas boas acontecem, mas também é bom quando coisas ruins acontecem em nossas vidas, porque elas servem como lições, tá? Então, agradecer a Deus pela permissão de passar por aquilo ali para servir como aprendizado em nossas vidas. Pergunta 535A. O que aconteceria se esquecêssemos de agradecer?
A gente esquece de agradecer, sempre. Vamos ser bem sinceros, gente. Com que frequência a gente agradece? A gente esquece. A gente às vezes lembra só no outro dia e diz, eita, poxa, eu nem... Poxa, Deus, obrigado por ontem. Mas ontem já passou. Mas, mesmo assim, hein, se deve agradecer. E o que é que acontece quando a gente deixa de agradecer, né? E a resposta é crua e dura, mas é realista. O que acontece quando a gente deixa de agradecer é a mesma coisa que acontece com os ingratos. Deixar de agradecer não quer dizer que a gente agradecendo tardiamente, a gente não está agradecendo não, tá? Às vezes alguém faz um favor para a gente que a gente nem agradece naquela hora, mas depois a gente até liga para dizer, olha cara, esqueci, me perdoa, mas eu nem agradeci o quanto você foi legal comigo. Ou a gente encontra depois na rua e dá um abraço e diz, olha, muito obrigado por você ter me ajudado. Eu nem agradeci naquele dia, eu estava tão atrapalhado, tão confuso. Mas enfim, agradecer sempre. Gratidão é algo que a gente deve ter sempre conosco, tá? Então, a pergunta 535B, e a última pergunta da noite, diz o seguinte: há, entretanto, muita gente que não ora e nem agradece, e para quem sai tudo bem? A gente é difícil de orar, né? Eu particularmente sou chato com oração. Eu assim não é chato, eu sou muito relaxado com a oração. Eu já tinha me prometido que iria fazer no mínimo duas orações ao dia, mas eu muito mal estou fazendo uma na hora de dormir. Isso é muito ruim. Mas a gente acontece. A gente esquece muitas vezes de orar. Algumas pessoas não levam isso em consideração. E isso interfere demais no nosso plano espiritual. Isso interfere demais na nossa vida aqui na Terra. Isso interfere demais na influência positiva que a gente poderia ter nessa encarnação. E a resposta que os espíritos dizem que é necessário ver o fim. Que essas pessoas que não oram e nem agradecem pagarão bem caro essa felicidade passageira que não merecem. Porque quanto mais tenham recebido, mais terão de restituir. Ou seja, quanto mais a gente receber de bondade, de coisas boas que tenham acontecido em nossas vidas, mais a gente vai ter que passar isso adiante, mais a gente vai ter que restituir essa bondade que nos foi passada. Então é muito bom e isso serve de lição principalmente para mim. Quando chegou agora nessa pergunta eu disse, nossa, isso é a minha cara. Então orar é algo importante que a gente deve fazer. Não vamos nos esquecer daqueles que nos cercam, não vamos esquecer daqueles que nos ajudam, daqueles que nos protegem, com a permissão de Deus, com a orientação de Deus, com a autorização de Deus. Vamos agradecer a Deus o fato de estarmos aqui. Vamos agradecer sempre de tudo que acontece de bom e de ruim em nossas vidas. Tá? Agradecer aos amigos que temos, agradecer o pão de cada dia, agradecer a falta do pão, porque a falta do pão também às vezes é uma prova que estamos passando para que talvez a gente tenha esnobado o pão em outra encarnação. Mas enfim, agradecer sempre. Isso é que é maravilhoso, tá bom? Desejo a todos vocês uma excelente semana. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus ilumine a vida de vocês, tá? Assim como a minha também. Estou precisando disso também. Quem é que não precisa da luz de Deus, não é isso? Desejo paz, tá? E prosperidade a todos. Mas peço a todos vocês, de antemão, não vamos esquecer. Rejane, muito boa noite. Infelizmente você chegou na hora da despedida, mas a live vai continuar, tá bom? Vai continuar aqui no Facebook. Mas, enfim, não vamos esquecer de agradecer, gente, a todos aqueles que trabalham em prol do nosso desenvolvimento espiritual, tá bom? Que Deus abençoe a todos, tenham uma excelente semana. Muito obrigado por todas as pessoas que participaram dessa live. Se inscrevam lá no canal Em Busca da Luz, está lá no Facebook, no meu Facebook, aí está aí no Facebook.
é só procurar o canal que eu tenho, Em Busca da Luz. Vai lá, curte esse vídeo, dá um like, me ajuda com isso aí, tá bom? Eu tenho poucos inscritos ainda, mas eu tenho fé de que muitas pessoas vão chegar e vão assistir isso aí. Eu não estou fazendo isso, não é para me promover, é porque eu tenho essa obrigação de disseminar essa palavra, essas orientações, tá bom? Um beijo para todos vocês, tenham uma excelente noite.